E aí, beleza? Hoje eu tô aqui pra expor um pouco uma indignação perante uma situação que eu ando reparando por aí. Eu andei conversando com amigos, com outros pais, com outras mães, com pessoas e tudo mais, em relação ao projeto, né? Tentando pegar ideias, tentando pegar formas de localizar o helicóptero passando aqui em cima. Tentando pegar temas para conversar aqui, situações, exemplos e tudo mais, e eu acabei me prestando atenção e peguei um ponto que eu achei muito revoltante, minimamente dizendo. Eu vou trazer 3 exemplos aqui de situações que eu ouvi. Infelizmente eu não posso dar nome aos bois, mas isso não vem ao caso. Então, assim, o primeiro exemplo é o seguinte. O casal apaixonado e tudo mais, aí de repente o genitor não considera esse tipo de gente como pai, mas tudo bem. Foi lá, plantou a sementinha, tudo mais, de repente descobriu-se que estava grávida. No 5º mês, perto do 6º mês de gravidez, mais ou menos, a pessoa simplesmente acha que não é a hora certa de fazer isso daí e desaparece sem dar a menor satisfação. Sumiu no mundo. 5 anos depois aparece exigindo teste de paternidade, exigindo visitas com liminar na justiça e tudo mais. Ok. Eu tenho a seguinte opinião em cima disso. Se você, inexperiente, chegou num ato você surtou e num ato de desespero você sumiu. E depois de um tempo você se conscientizou daquela situação e quis voltar para assumir o seu papel na vida da criança, não necessariamente na vida da mãe, mas você resolveu assumir aquele papel na vida da criança, perfeito. Você tem total direito de fazer isso daí. Só que aí o tempo foi passando e foi descoberto que, assim, não era essa a intenção. Tanto que a pensão não é paga corretamente. Quando a criança vai com o pai, ela volta num estado completamente diferente. E nenhuma ajuda é efetiva, né, em cima da criança. Então esse é o exemplo 1. Eu diria que é o menos ruim. O exemplo 2 foi de um caso de uma amiga minha, inclusive, que, assim, uma situação até que, digamos, comum. Um casal, casados, um filho, tudo certo, tudo indo, a vida seguindo, a vida caminhando. Um único detalhe, né, nessa relação. Ela é bem mais velha do que ele. Esse é o único detalhe. Só que aparentemente por causa desse detalhe, o cara vai pra academia, tá lá na academia fazendo exercício e tudo mais, aí a mulher vai lá buscar ele junto com a criança, tudo. E aí as mocinhas da academia viram pra ele e falaram assim: nossa, precisa ter muita coragem pra ficar com uma mulher dessa, não sei o quê. O cara simplesmente, ao invés de ser homem, já que está numa relação que teoricamente gosta dessa pessoa, que tem um filho com essa pessoa, então, ou seja, né, partindo do pressuposto de uma normalidade, gosta dessa pessoa,
chegar e falar, não, essa pessoa é a mulher que eu amo, essa pessoa é a mulher que tá junto comigo, e sim, eu gosto muito dela. Não, simplesmente virou para ela com essas informações, virou para ela e falou, olha, eu tenho vergonha de você. Eu não gosto mais de você, quero ir embora. Tá bom. Pegou, seguiu seu rumo, óbvio. Vindo uma informação desse tipo, de paulada, logo assim, de cara, sem a menor preparação, sem a menor conversa efetiva, sincera. Simplesmente a pessoa ficou extremamente abalada, extremamente confusa. Mas a vida seguiu. E aí, voltando para o projeto, voltando para a paternidade, mesma coisa. O pai some 2 meses, 3 meses, não dá notícia, não fala nada com a criança. Quando encontra com a criança, fica naquela situação de se enfiar dentro da sala e deixar a criança assistindo televisão o dia inteiro enquanto ele está lá vendo a revista, mexendo no computador, sabe-se lá fazendo o quê. E essa situação vai e fica indo dessa forma. Resumindo, a pessoa encontrou outra mulher, ficou com ela, e essa pessoa que é a mãe da criança começou a seguir a vida, começou a se reestruturar, começou a se reerguer, inclusive melhorando a qualidade de vida da criança. E assim caminhou, e assim foi. Chegou um momento que, de repente, sem mais nem menos, sem aviso, sem nada, o cara chega, bate na porta da casa dela com mala e cuia na mão, põe lá as malas no chão, vira para ela e fala, resolvi voltar. Quero voltar para casa, eu quero voltar para a família, eu quero reconstruir a nossa vida, a nossa família, eu quero ajudar a criar o nosso filho junto com você e tudo mais e tal. Novamente, o homem tem todo o direito de se arrepender, de assumir os próprios erros, de admitir os próprios erros e de não errar novamente. Com sinceridade, com honestidade, tendo esse arrependimento de forma verdadeira, sim, errou. Aconteceu o caso? Aconteceu o fato. Quer assumir a situação e continuar? Beleza, tenho crédito. Mas não foi bem isso que aconteceu. O que aconteceu foi que simplesmente a outra mulher que ele havia ficado antes estava grávida, e aí ele fugiu novamente da responsabilidade, voltou para, vamos dizer assim, para o porto seguro dele. E aí é óbvio, né? A ex-mulher questionou ele sobre a conduta dele com a outra mulher. Falou, não, você quer vir para cá, você quer voltar para cá, eu te dou uma chance, mas você acaba com essa situação de uma vez por todas. Não, eu vou acabar, eu vou fazer. No dia seguinte existem 2 cartas em cima da mesa. E as coisas todas que ele trouxe, a mala e cuia que ele trouxe, a mala e cuia foi-se embora novamente. Na carta simplesmente estava escrito que ele prezava muito a liberdade dele e que ele não queria aquela situação. E foi embora novamente. Esse é o exemplo 2. O exemplo 3 ele é um pouco mais drástico, ele é um pouco mais violento. O casal apaixonado, de novo, na mesma situação, naquela mesma condição, o genitor vai lá, planta a sementinha e some por uns 2 meses, 2, 3 meses mais ou menos. De repente ele liga para ela, né? Não foram 5 anos, igual o exemplo 1, mas foram 2 meses, 2, 3 meses mais ou menos. Ligou para ela e falou,
olha, vamos se encontrar, eu me arrependi do que eu fiz, eu quero recomeçar com você, eu quero fazer com você, vamos lá, vamos se encontrar, tal. Ela, completamente apaixonada, ficou, né, toda esperançosa, né, com o filho na barriga, tudo. Nossa, que bom, vamos se encontrar, tal. Ah, onde é que a gente vai se encontrar? Ah, num lugar tal, tal, tal. Um galpão ermo, abandonado. Ah, mas por que você quer me encontrar num galpão, tal? Não, é porque eu tenho uma surpresa para você. Novamente. Vamos lá. O cara se arrependeu, arranjou um galpão abandonado que é bonito, foi lá, fez uma tremenda surpresa para ela, um jantar ali particular para poder conversar, qualquer coisa, pá, tudo bem. Ela chegando lá, a surpresa dela foi que tinha ele e mais uns 3, 4 caras lá que simplesmente espancaram ela e tucharam remédio para tudo quanto era lado, da força nela para fazer ela abortar. Ela morava numa cidadezinha do interior, nos Cafundó, não sei aonde, nem me lembro qual era a cidade. Mas que simplesmente ela denunciou, óbvio, mas por ele ser um homem bom na cidade, ela foi taxada de louca. Em resumo, ela praticamente morreu por uma situação tão maravilhosa quanto a gravidez. Isso é um absurdo. Meu Deus do céu. Pessoal, gente, pessoas, pais, homens. Eu tenho a seguinte opinião em cima dessa situação toda. Antes de eu descobrir que eu era pai, eu morria de medo. Eu tinha pavor da paternidade. Mas em que sentido? Puxa vida, será que eu serei um bom pai? Será que eu vou conseguir passar valores decentes para ele? Será que eu vou conseguir auxiliar essa criança a se tornar um homem decente? Será que eu vou conseguir? Eu tinha medo disso daí. Quando eu fui pai efetivamente, eu vi que todos esses medos eram reais e que eu tinha que fazer alguma coisa. Então eu assumi a minha paternidade, eu assumi aquilo que eu precisava fazer. E com muito amor, e com muita paciência, e com muita informação, e com muita ajuda, e com muito de tudo. Hoje eu tenho 2 filhos maravilhosos e um enteado que entrou na minha vida para somar mais. Então, para você, meu prezado genitor, para você, homem, que tem essa característica de fujão, assume a paternidade. Honra as calças que você tem e assuma aquilo que você precisa fazer. Você tem todo o direito de não querer nada com a criança, nada com a mãe, você tem todo o direito de fazer isso daí. Só que se você quer assumir, efetivamente, suma. Não tem condições de pagar pensão, não quer pagar pensão, ou por raios que não quer fazer nada, desapareça. Vai ser muito melhor a criança crescer sem um pai efetivo, sem um pai, sem a pessoa, sem aquela presença do lado dela, do que crescer dentro de uma confusão que é olhar de tempos em tempos uma pessoa que prejudica e não beneficia. Bom, esse foi o meu momento extravasão, meu momento de pôr para fora essa opinião que eu já estou querendo colocar ela há algum tempo. Então eu espero ter passado um pouco dessa conscientização paterna que há e que é necessária, porque é muito fácil
é muito cômodo você simplesmente pegar, fazer, ir embora, largar toda a responsabilidade nas costas da mãe. O que é completamente injusto, errado e eu diria quase irracional. A paternidade não é fácil, concordo, mas ao mesmo tempo e igualmente proporcional ela é maravilhosa. Você vê aquilo que a criança traz e mostra e demonstra para você, é maravilhoso. Mas para isso ela precisa do seu comprometimento, ela precisa do seu empenho, ela precisa do seu exemplo, ela precisa do seu amor, do seu carinho, da sua paciência. Ela não precisa do seu dinheiro, ela não precisa dos seus brinquedos, ela não precisa passear toda hora, ela precisa daquele momento da certeza de que você está ali, um alicerce para que ela possa se apoiar. Eu vou fazer essa pergunta, mas gostaria de não ter nenhuma resposta. Mas tragam seus exemplos. Tragam as situações complicadas das quais você passou ou você conhece quem passou, porque é ruim, é triste, é revoltante, mas serve como um alerta para todo mundo. Isso não está certo. Muito obrigado por assistirem, muito obrigado por compartilharem, muito obrigado por darem continuidade ao projeto Pai de Cada Dia. Então eu sou o Alan, Pai de Cada Dia. Até a próxima.